começando mais uma edição de Ovar Entrevista com o secretário de Mobilidade Urbana de São José, Paulo Guimarães. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o BRT. Para ele sair do papel, a Prefeitura solicitou algumas mudanças para o Ministério das Cidades, né? E a nossa reportagem entrou em contato com o Ministério das Cidades, porque eles ainda não responderam, e eles disseram que faltam comprovações técnicas da Prefeitura em relação à necessidade dessas mudanças. A Prefeitura está fazendo alguma coisa para responder ao Ministério das Cidades, para que a população não perca a implantação do BRT e também essa liberação de verba, né, de 800 milhões pela Caixa. Só para a gente entender um pouco o contexto do BRT, a história do transporte rápido de massa começou em São José lá em 2010, né, com um estudo que a gente elaborou aqui na própria Secretaria. Depois disso, em 2011, a gente começou a trabalhar no projeto de corredores de transporte público. E aí, em 2012, com a abertura do PAC relacionado à mobilidade, né, a gente teve a oportunidade de apresentar um projeto. Houveram vários estudos ao longo desse período, né, e foi protocolado um projeto para um VLT, que era um veículo leve sobre trilhos, para atender a maior demanda de transporte público que a gente tem hoje, que é da região sul. A gente tem ali da região do Campos Alemães até o Vale Sul, né, beirando a Dutra, a maior incidência de deslocamentos da cidade é ali. A região sul tem muito essa característica de as viagens são geradas e concluídas ali na própria região sul. Então, o então prefeito Eduardo Cury protocolou um pedido de verba, né, de 700 milhões de reais para a construção do VLT. Isso foi aprovado em março de 2013, já na gestão passada. Depois disso, foram feitos alguns estudos e optaram por mudar para um sistema de BRT contemplando mais trechos da cidade. O que aconteceu é que, ao longo do processo, na gestão passada, houveram várias falhas conceituais e técnicas com relação a esse projeto e vários indícios de irregularidades e improbidades administrativas que estão sendo investigadas. Então, quando a gente assumiu a gestão no ano passado, no início do ano passado, a gente se deparou, inclusive, com uma licitação de quase 400 milhões de reais que estava barrada pelo Tribunal de Contas por uma série de problemas, né? Inclusive, nessas contratações, houveram contratações aí da ordem de 25 milhões de reais em projetos e estudos que foram glosados pela Caixa Econômica Federal por estarem irregulares, né? Então, no início do ano passado, a gente se deparou com um projeto problemático do ponto de vista técnico e do ponto de vista de gestão. Então, a gente fez um estudo, apresentou esse estudo para o Ministério das Cidades no final do ano passado. A gente apresentou um estudo em agosto. Os técnicos, junto com o gerente de projetos do Ministério da Cidade, passaram 2 dias aqui em São José, isso foi em setembro. E no dia 5 de outubro a gente protocolou o pedido de alteração desse projeto e até então não tivemos nenhuma resposta oficial. No dia 19 de janeiro eu estive pessoalmente junto com o prefeito Felício, conversando com o ministro e com a sua equipe, né, o ministro das Cidades, e eles prometeram em 10 dias fornecer uma resposta para a prefeitura. Então, assim, a gente está no aguardo, a gente não recebeu a resposta que vocês obtiveram lá de que está faltando informação, não foi passado para a gente. Então, a princípio, do ponto de vista formal, a gente entregou tudo o que precisava. Inclusive, a gente tem uma vasta documentação técnica apontando a necessidade de alteração do projeto. A posição da prefeitura é muito clara, né, da atual gestão muito clara com relação a isso. É um recurso importante para a cidade, só que a gente entende que ele tem que ser usado com responsabilidade. A gente não pode endividar a cidade, porque isso não é um dinheiro que vem do Ministério sem retorno, é um empréstimo. A gente está contraindo um empréstimo da Caixa Econômica Federal, que é autorizado pelo Ministério das Cidades. Então, a gente vai ficar com uma dívida por 30 anos. Então, nada mais justo, né, no nosso entendimento, que fazer um projeto adequado para a cidade. A gente não enxerga como opção avançar com o projeto dessa forma. Então, ou o Ministério realmente autoriza as alterações que precisam ser feitas, ou a gente vai cancelar e abandonar esse contrato e vai refazer um outro de forma mais adequada, de forma que realmente atenda à necessidade de São José. Para você ter uma ideia, problemas que foram encontrados com relação aos projetos que estão aí. Não foi pensado no sistema de BRT, foi feito todo um conjunto de obras de infraestrutura sem se pensar no BRT. Então, por exemplo, no projeto dos terminais ou das estações, né, porque tem grandes terminais e pequenas estações,
O projeto da estação, como não foi pensado, não foi projetado o sistema de transporte, não foi definido o perfil da frota. Então, o que a gente identificou? Por exemplo, as estações que estão projetadas, a abertura da estação não casa com a porta do ônibus. Então, problemas desse tipo, né? O terminal da região sul, por exemplo, não cabe os ônibus dentro do terminal. Então, uma série de problemas técnicos, conceituais e a própria gestão, contratações irregulares que foram feitas. Então, a gente tem um processo contaminado e que a gente não entende que a melhor forma é ou fazer as alterações que são necessárias ou realmente zerar com tudo isso e retomar a capacidade de investimento da prefeitura, porque 800 milhões de reais contraídos como empréstimos estão limitando a capacidade de investimento da prefeitura em infraestrutura. O que isso significa? Eu não consigo pegar um empréstimo num BID, num banco CAF, porque quando a gente, e é como a gente pegar empréstimo de pessoa física, eles fazem uma análise de crédito. E como a gente tem um empréstimo de 800 milhões contraído, a gente está sem capacidade de investimento. Então a gente entende que ou a gente faz o projeto adequado, ou a gente abandona e refaz o planejamento, licitando trechos menores, né? A gente nunca vai fazer uma licitação de 400 milhões de reais. A gente vai fazer trechos menores, porque se eu tiver um problema aqui, eu tenho um problema pontual, eu tenho um problema num trecho, então a gente acha que esse projeto tem que ser tocado com mais responsabilidade e é isso que a gente tem defendido. Mas então, caso vocês tenham que refazer esse projeto, a senhora acredita que dentro de quanto tempo que iria ser refeito? Então, o que a gente fez foi um estudo preliminar das alterações que precisam ser feitas, mas eu também não tenho condição de disparar mais estudos sem um posicionamento do Ministério, porque daí seria um desperdício de dinheiro público, né? Eu não vou disparar estudos sem ter a certeza de que a gente vai conseguir prosseguir com esse projeto. E secretário, em relação às obras viárias da Via Cambuí e da Jaguari, como que estão os cronogramas dessas obras? Via Cambuí está em andamento, está dentro do cronograma, né? A gente tem a expectativa de entregar essa obra no segundo semestre do ano que vem. Então, a princípio, nenhuma intercorrência grave com relação ao cronograma. A gente tem o dia a dia de obra mesmo, né? Quem fez reforma na cozinha de casa sabe que sempre tem alguns imprevistos, mas de uma forma geral está correndo bem dentro do cronograma. E o mesmo acontece agora com relação à Via Jaguari. Nossa expectativa é que a gente consiga fazer agora já no segundo semestre essa licitação. A gente já tem o recurso garantido, está na parte de formalização de convênios, aquela questão formal preliminar que toda obra desse porte exige. E para realizar a obra viária da Via Cambuí foi cobrado um estudo de macrodrenagem, né? E por que esse estudo ele não foi realizado? As obras podiam ter começado sem o estudo da macrodrenagem? Pode, toda a parte de licenciamento e estudos preliminares já foi superada, né? A gente já tem licenciamento ambiental, tem tudo que é relacionado e exigido legalmente para a execução dessa obra foi cumprido e está tudo disponível, né? Isso entrou para a licitação pública, então todos os projetos, todos os desenhos, todos os pareceres técnicos estão disponíveis, aí a gente não tem nenhum problema com relação a isso. Então esse estudo foi realizado? Foi todo o estudo que é necessário e legalmente exigido para a execução dessa obra foi contemplado. Tá certo, secretário, muito obrigada pelas informações. A gente fica por aqui, mas a gente se vê em breve.